Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional para batermos um papo, e mostrarmos para as pessoas como a acupuntura pode trazer resultados bem relevantes. Então sejam muito bem-vindos. Vou fazer o podcast hoje com a Meire Gonçalves, vai ser incrível. Vou fixar aqui para nós começarmos. Podcast Melhores Alunos. Eu vou fazer a solicitação aqui para ela. Assim que ela entrar, nós já batemos um papo com ela. Aqui. Aí. Aguardando você entrar aí para nós batermos esse papo. Bom dia, Meire. Sua câmera para mim está invertida. Pois é, eu tô tentando aqui, peraí. É Aí deu. isso! Bom Eu dia, não Meire. tô te vendo. Não está me vendo? Você está no Não, computador ou no celular? no celular. Ué, que estranho. Aqui para mim aparece nós dois. Ai, Como gente. que está aí É, para você? tá preto em cima. Sério? Peraí, deixa eu desligar a câmera e ligar novamente. Apareceu? Não, Ué, que estranho. enfim. Ué, que estranho. Qualquer coisa, se você quiser sair de novo e entrar pra gente ver se melhora, Tá, como é que sai? Eu vou tentar aqui. tem um xizinho no Ah, seu quadradinho. Você vai clicar nele, ou então só tá. sair da live mesmo. Aí vamos esperar a Meire entrar. Porque senão fica parecendo que ela fica conversando sozinha. É horrível conversar desse jeito, né? Então vamos lá. Chamar ela novamente aqui. Convite enviado. Vamos ver se melhora desse jeito. Aí, apareci? Não, mas tá bom. Ué, que estranho. Deve ser um bug no próprio Instagram. É, Porque pra mim está pode normal ser. aqui. Tá parecendo estranho. É. Mas, Meire, seja Hum, bem-vindo ao podcast Melhores Alunos. Fiquei obrigada. muito feliz com o seu aceite. E de antemão, se apresente aí para nós com o que você trabalha, de qual cidade você é, né? Porque alguns alunos, pacientes vão querer, às vezes, marcar uma sessãozinha com você. Se apresente aí para nós. Eu sou enfermeira de formação. Eu moro em Lagoa Santa, uma região metropolitana de Belo Horizonte. E a acupuntura eu fiz assim, porque era uma área que eu gostava muito, mas antes disso eu fiz várias coisas na enfermagem especificamente, né? Fiz enfermagem obstétrica, fiz o mestrado, fiz várias coisas e eu me tratei no pós-parto, de depressão pós-parto com acupuntura, sem uso de medicamento, então para mim foi muito transformador. E aí, depois de muitos anos, né, eu resolvi investir na área de acupuntura e me apaixonei. Assim, é uma coisa que hoje eu não consigo nem imaginar olhar para uma pessoa sem esse olhar da medicina chinesa, sabe? Que Então, legal. foi muito transformador, muito Show. mesmo. Maravilha. E aí você, uma enfermeira com muita bagagem, entra para a acupuntura, começa a fazer, vê resultados incríveis, já tinha visto em você, e Sim. você escuta um professor começar a falar sobre a acupuntura na inteligência emocional. O que veio na sua cabeça nesse primeiro momento?
Então, eu te seguia há um tempo, né? E assim, eu achei muito interessante porque é inevitável a gente vincular a emoção com a medicina chinesa, porque tudo começa nas emoções, né? Todos os desequilíbrios têm uma origem emocional, isso é fato. Só que muitas vezes a gente nem consegue perceber, né? Sim. E aí, quando você ficava falando de inteligência emocional, eu ficava, gente, mas como assim? Como é que consegue trabalhar desse jeito, né? Porque isso a gente não vê na pós. Na pós, a gente vê os desequilíbrios, tratar os desequilíbrios, mas a gente tem a noção da emoção, mas a gente não sabe como tratar a emoção, né? E Exatamente. aí, quando eu, né, fui te acompanhando, fui vendo, fui identificando, eu falei assim, gente, mas isso é muito interessante, né? E aí, no ano passado, eu fui chamada em um concurso, em Belo Horizonte. Eu já sou concursada em um outro município e ia ficar muito complicada a rotina. Eu ia trabalhar de 50 a 60 horas por semana e tem o horário fixo e tal. E foi uma decisão difícil, mas eu decidi não assumir esse concurso e investir na acupuntura, que foi e estava na sua semana, né, da acupuntura emocional. Eu falei assim, não, vou criar coragem e vou. E aí eu comprei o curso e fiz o curso, né? Legal. E aí, quando eu comecei a ver as aulas, que começou assim, as dessensibilizações, e você explica de uma forma tão tranquila e tão simples, que eu ficava assim, gente, é só isso, não é possível que é só isso. Aí eu até um dia eu coloquei lá, falei assim, eu achei que era besteira, porque eu falei assim, não é possível que esses pontos feitos nessa sequência vai dar resultado, não tem condição. E aí eu fiz, né? Eu falei, não, vou testar esse negócio. Peguei algumas pacientes e falei assim: olha, eu estou fazendo um curso de acupuntura na inteligência emocional, eu vou fazer uns protocolos com vocês, aí vocês me contem o que vocês vão sentir, como é que vocês vão ficar e tal. E eu comecei a ter resultado. E dá certo. E assim, são pessoas que sentem muitas dores, sempre sentem muitas dores. E aí, quando você faz as dessensibilizações, eu tive dois tipos de resultado. Pessoas que têm memórias, realmente, elas lembram de coisas da infância, começam a identificar um sentimento. Então, eu tive uma paciente que eu fiz, que ela, durante a dessensibilização do baço, ela ela pensou muito na irmã, e a irmã estava gestante na época, e ela conseguiu lembrar de alguns fatos da infância, e aí ela lembrou e identificou que ela tinha muito ciúme da irmã, que ela se sentia muito abandonada pela mãe e tal. Aí eu falei assim, olha, é isso mesmo, porque quando você identifica o sentimento, você consegue acolher esse sentimento e depois tratar esse sentimento, né? Exato. E eu também tive resultados de pessoas assim que falam comigo assim: eu sou ótima, eu não tenho problema emocional. Eu tenho uma paciente que eu estou tratando ela já tem quase um ano para enxaqueca crônica e melhorou muito. Assim, eu estava fazendo tratamento convencional, ela já tinha melhorado as enxaquecas. Aí depois que eu entrei com protocolo, alguns protocolos seus, assim, do fígado, do pulmão, né? Para controlar um pouco a madeira, ela melhorou substancialmente a enxaqueca. Então, ela deve ter aí uns 3 meses que não tem mais enxaqueca. Ela tinha enxaqueca a cada 15 dias. Então, hoje ela já está bem controlada. E ela falava comigo, eu não tenho nada emocional. Eu falei assim, não, realmente, você não tem nada emocional. Quem Nada, não tá tudo temos, né? ótimo. E aí ela conseguiu ter um bom resultado, né? Então a gente. E dá resultado mesmo. Não, é incrível como que a gente consegue ter bons resultados. Legal. E você chegou a fazer em você mesmo? Não, você acredita?
É porque a gente corre, né? Na verdade, É, gente, não é nem medo da agulha, não. Eu acho que é medo das reverberações. E aí querendo a ou não, a gente gente sabe foge. onde vai pegar, né? Aí a gente foge. Legal. E Meire, o que que foi determinante para você entrar para o curso? A transição de carreira? É, eu acho que é, assim, eu não diria nem que é a transição de carreira, mas talvez a transformação pessoal, sabe? Uhum. É o acreditar no trabalho, acreditar na acupuntura, acreditar que é possível ajudar as pessoas mais com esse tipo de tratamento, sabe? Legal. E não só a transição, porque a transição ela é lenta, ela demora tempo, ela, né, demanda muito esforço, não é rápido, né? Eu estou com um consultório tem um ano mais ou menos. Assisti muito a questão do marketing, mas eu ainda tenho dificuldade nisso, claro, né? A Uhum. gente sempre vai protelando algumas coisas, mas é acreditar no processo mesmo, sabe? Que Legal. é incrível. Uhum. É, achei interessante sua fala sobre a transição de carreira, porque eu acho que a gente precisa abordar mais um pouco esse tema, né? Uhum. Como eu já dei aula em várias pós-graduações, em várias cidades do Brasil, e agora com os cursos online, muito aluno chega naquela. Ele veste a mesma roupa do paciente de acupuntura. Sabe aquele paciente de acupuntura que chega e ele quer melhorar em uma sessão? O Sim, pessoal quer transição de carreira, mas sim da noite pro dia. Sair do emprego dele ali e ter um consultório lotado. Infelizmente, não é assim, né? Se fosse, era muito fácil, né? é. Eu falo, eu já atendi muitos pacientes, eu já atendo menos por conta dos cursos, mas eu ainda continuo atendendo. Mas, cara, para você chegar no estágio de consultório cheio, isso demanda tempo, demanda esforço, demanda Demanda. busca, né? E assim, não é da noite pro dia. Lógico que se você se empenhar, você se colocar ali como prioridade nesse processo, às vezes vai um pouco mais leve, né? Sem se cobrar tanto. Porque as pessoas precisam te conhecer para querer fazer o tratamento com você. As pessoas precisam conhecer os seus resultados. Então você só dá resultado se você tiver o primeiro paciente. Então o Uhum. primeiro paciente é o primeiro passo para uma transição de carreira. Né? E aí, quando você atende esse paciente, mostra o resultado para ele, aí é incondicional. Ele vai querer que outras pessoas passem pela mesma experiência dele. E aí, às vezes, ele indica uma mãe que às vezes não quer nesse momento, mas ela vai vir no futuro, traz um esposo, traz um amigo do trabalho. E esse é um passo a passo. Né? Foi muito E feliz com a assim, a fala. acupuntura não é um tratamento convencional. Como mexe com as emoções, independente de como você vai tratar, sempre mexe. Tem gente que não está preparado. Não tem Exatamente. jeito. Eu peguei uma paciente também com enxaqueca, crises fortíssimas. Ela fez 3 sessões comigo. E aí eu usei os seus protocolos, né? Eu sempre uso eles junto com alguns pontos chave, alguns pontos locais, às vezes, né? Show. E ela sumiu. Ela não veio mais. Eu perguntei como é que ela estava, ela nem viu a mensagem, não respondeu. Eu imaginei. Ou ela melhorou, ou mexeu em alguma coisa que ela não queria ver mais, né? Exatamente. E aí acontece. E a gente fica achando que o problema é sempre com a gente, né? Mas não é, né? A gente Exatamente. é deles, né? Agora eu sinto falta às vezes de ter uma bagagem mais psicológica para às vezes dar algum direcionamento, sabe? Em algumas questões, porque às vezes eles começam a falar com a gente porque eles acham que a gente é terapeuta, É. eles não entendem que a gente é só acupunturista. Para eles, eu sou a terapeuta deles, né? E às vezes eles falam, eu fico assim, tá, eu não sei dar seguimento nisso, gente. Eu, nesses casos, Mas, eu encaminho. pois é,
Eu tô até com uma psicóloga que eu fiz uma parceria, eu falei assim, aqui, quando tiver algumas questões eu vou te passar, porque eu não sei lidar com isso, não. Perfeito, isso mesmo. E esse é um ponto também muito fundamental de nós abordarmos, né? É, É, nós, acupunturistas, e eu me enquadro nisso. No começo eu tinha muito essa questão, eu sabia que o resultado da acupuntura poderia ajudar o paciente, e a gente quer por tudo que ele continue o tratamento, né? Eu tive inúmeros pacientes também que abandonaram o tratamento no meio do caminho, no uhum, começo do caminho, e isso gera muita frustração, né? Até gera. você entender, ser empático com o seu paciente, que isso é um processo dele. Pessoal, emoção é como se tivesse uma ferida e a gente mexe nessa É, ferida. E muitas vezes nós não estamos preparados, nem nós mesmos, né? justamente. Para esse momento. Não é um momento, eu não quero olhar para isso agora. Eu sei que me machuca, eu sei que está aberto, eu sei que eu preciso fazer isso, mas não está no meu momento. Em outro momento eu volto. E já tive muitos pacientes também que depois de 1 ano, 2 anos, um paciente com 3 anos depois, ele voltou e falou assim: nossa, eu vim fazer acupuntura com você naquela época, você mexeu algumas coisas que não me fizeram bem, mas agora eu sinto que eu preciso retornar. Então, eu falo que é a lei da semeadora, né? Você plantou a sementinha. Essa sementinha, em um momento, ela vai crescer, vai florir, vai dar frutos. E aí o paciente vai querer o retorno. Então, precisamos estar atentos a isso, porque para a gente não trazer frustração para nós mesmos, né? Justamente, E, justamente. e uma coisa até que eu acho interessante a gente colocar, que até falei no podcast de terça-feira de ontem com a Cíntia, foi a possibilidade, né, de sermos também espelhos, né? Ou nós, ou o nosso próprio paciente. Muitas vezes chega o paciente para nós tratarmos aquilo que nós precisamos melhorar, né? E se a gente estiver aberto, a gente consegue ver, nossa, isso aqui eu É. consigo melhorar. Foi até um curso presencial que eu dei em Curitiba no ano passado. Que loucura foi aquilo. Tanta coisa que eu consegui absorver para mim de um processo de tratamento dos próprios alunos, né? Então isso Uhum. também ajuda muito nesse processo, nesse caminho. É Bom justamente a demais. gente vai se transformando à medida que a gente vai atendendo, né? E isso é maravilhoso. É um caminho sem volta. Depois que a gente entra na acupuntura, assim, na medicina chinesa, na verdade, né? A gente vê o mundo com outros olhos e um novo mundo se abre para a gente, né? Exato. A gente olha para as pessoas com mais empatia, a gente consegue identificar as pessoas nas suas fragilidades, né? Porque quando a gente não compreende, a gente olha uma pessoa irritada e pensa assim, nossa, que pessoa chata, ela é muito irritada, tudo é para ela tá ruim. Mas hoje a gente olha para a pessoa e pensa assim, coitada, ela está desequilibrada, né? Literalmente desequilibrada. Então, ela precisa de ter uma ajuda para conseguir acalmar essa madeira, ela precisa de ajuda para poder conseguir ver as coisas de uma outra forma, né? E Exatamente. isso transforma a gente, né? E nem sempre a gente vai conseguir resolver, porque é da pessoa. Então, as pessoas que têm muita enxaqueca geralmente são pessoas de madeira, né? Elas têm um componente de madeira bem forte e são dela. Ela não vai conseguir mudar, mas a gente já consegue ir controlando. Já tá bom. A gente não precisa de querer mudar a pessoa também, né? E nem tem Exatamente. jeito, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria, É né? um processo de dentro para fora, né? Eu É, falo que o ponto maior, né, o ponto chave do tratamento é o autoconhecimento. É o paciente com é, ele mesmo. Nós somos apenas um justamente. veículo que vai dar ali um start para o paciente É, ter o processo de autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele pode ser rápido, demorado, lento, né? É um processo, né? E eu é, falo também que ser estudante de medicina tradicional chinesa, de acupuntura, nos permite esse autoconhecimento, né? com Esse, certeza. esse é o E caminho. é maravilhoso você pensar assim, alguns pontinhos eu consigo fazer com que a pessoa tenha consciência dos seus sentimentos. Exato. É, é incrível, é uma coisa assim, inimaginável, né?
E isso ajuda muito. Porque, às vezes, no processo de terapia, a pessoa não vai chegar nesse ponto porque dói, porque incomoda, né? E ali, quando a gente pega esses pontos e libera, ela não tem como. A emoção vem, o sentimento vem, as lembranças vêm, né? E aí ela tem que tomar uma atitude, né? Ela tem que Isso, movimentar. exatamente. Ou ela corre nesse primeiro momento, ou ela entra no tratamento, no reequilíbrio, né? Justamente, Meire, justamente. e teve algum, você falou que ia separar alguns casos, teve algum caso surpreendente que você falou assim, não, eu não esperava esse resultado e esse resultado me deixou boquiaberta? Teve uma paciente, ela fez uma sessão. Gente, eu fiz a dessensibilização gestacional nela. E aí eu falei assim, olha, vamos começar, vou começar, ela tem várias questões. Ela falou assim, vamos começar lá do comecinho, vou primeiro fazer o gestacional. Você pode ter algumas lembranças e tal e tal. Fiz a sessão. Ela teve realmente lembranças de quando ela era pequena, em um espaço que ela estava, numa escola. Ela tinha muita dificuldade, ela tem muita dificuldade para comer, ela passava assim o dia inteiro sem comer e tal. E aí ela fez essa primeira sessão, teve essas lembranças durante a sessão, me passou, falei assim, é assim mesmo, vamos repetir depois, porque tem mais coisa aí para poder sair, né? Para poder lembrar. E aí ela não voltou, é claro, ela parou nisso, mas aí ela falou comigo que eu abri a torneirinha dela de comer, que depois que ela fez a sessão comigo, ela está conseguindo comer, que ela está tendo fome, que ela está tendo vontade de comer. E eu falei assim, minha filha, vamos continuar o tratamento, né? Porque você tem que tratar. Ela, mas é porque eu não lembro, é porque eu não tenho tempo. Aí vem todas as desculpas, né? E ela falou assim: Você já resolveu minha vida com uma sessão, porque eu não conseguia comer. Eu falei assim: Pois é, então dá para melhorar mais coisas, né? E eu nem fiz com esse intuito de melhorar o fato dela comer, né? Eu Uhum. fiz para ela, né, começar o tratamento. Mas ela me surpreendeu, assim, pela. Assim, com uma sessão a gente consegue ter um resultado, às vezes, né? Mas ela correu. Né? Isso acontece. E Exatamente. e sempre tem, eu uso em praticamente, eu estou atendendo uma paciente que ela chegou com ansiedade, ela já fez 3 sessões comigo. E ela tem aqueles movimentos involuntários da cabeça, sabe? Aquele tique de ficar Sei. balançando. E aí eu estou fazendo com ela ainda não me relatou nada que ela se lembre ou que ela sinta, mas já está diminuindo esses movimentos. Ela Legal. já Ela já me relata que está melhorando. Então, assim, a gente usa a dessensibilização para uma questão física e melhora. Exatamente. Essas questões aí é bem interessantes, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando uma reverberação, mas tem muitos pacientes que resolvem no inconsciente. E pelos meus estudos existem duas características. Ou o próprio paciente bloqueia, Uhum. ele segura, né? Tive um paciente que eu fiz as várias dessensibilizações nela, ela travava o intestino. Ela travava o intestino. Uhum. Ou seja, ela estava segurando algo, né? Uhum. E parava as dessensibilizações e o intestino normalizava. Fazia constipação ferrenha. Ela estava segurando algo, ou algo que se resolve no inconscientemente mesmo. Inconsciente, né? É, ali, a pessoa às vezes não está preparada para ter a consciência daquela emoção, mas ela se liberta de uma maneira maior. E como a gente percebe que isso aconteceu no inconsciente? Quando a gente tem melhora dos resultados. Então, se está Uhum. melhorando o tremor, olha, tinha algo que promovia um desequilíbrio energético, né? A ascensão do Yang, com irregularidade energética, trazendo um movimento involuntário, e algo que no inconsciente ela conseguiu corrigir e esses sintomas começam a diminuir. Então, tem esses dois tipos de limpeza. Tá? Alguns pontos que eu gosto de sempre observar nas questões que mesmo ocorrem no inconsciente. Sudorese excessiva na paciente,
ou Uhum. durante o dia a dia mesmo, ou principalmente durante a noite. Sim. Alteração do ciclo menstrual, escapes menstruais, tá? Uhum. Geralmente o choro não vem nesses casos, mas é a sudorese e o escape menstrual, são os principais fatores que a gente pode Entendi. perguntar e o paciente às vezes dá uma entregada ali no ouro. Entendi. Bom saber, eu vou começar a perguntar. Exatamente, pergunta que vale a pena. Tá? Vai. Aí, e fique de olho se ela não está segurando algo, reclamando nó na garganta, constipação intestinal, alguma coisa que segura, principalmente do elemento metal, né? Que o metal faz a Uhum. limpeza dos ciclos. Sim. Show demais. Meire, que incrível esse bate-papo. Ficaria batendo papo aqui o dia inteiro com você, mas sei que seu dia é corrido, tá? É, Fico muito feliz em você ter aceito o convite, em vir cá. A gente precisa, eu gosto desse momento, é um momento de nós mostrarmos para mais pessoas, não só para alunos de acupuntura, mas Sim, para pessoas mesmo, o quanto a acupuntura pode trazer uma leveza, uma qualidade de vida, né? com Então, certeza. muitas vezes nós mesmo, como acupunturistas, precisamos de um tratamento, né? E Sim. ficamos recluso, o dia corrido, não faço. Então, eu gosto de trazer alunos aqui para mostrar realmente o quanto a acupuntura pode ser benéfico nas dores físicas, nas dores Hum, emocionais, né? No reequilíbrio energético. Então, fico muito feliz em você ter aceite, tá? Esse eu convite, que vir agradeço. aqui. Sei que não é fácil, né? Mas muito obrigado mesmo de coração. Conte comigo sempre, tá? E pessoal que for de Lagoa Santa, É, Lagoa Santa. Lagoa Santa, região metropolitana ali de Belo Horizonte, e tiver Isso. interesse em passar por essa experiência, né? Sentir as dessensibilizações que vêm desde o período gestacional, né? Emoções que você possa ter guardado, que ficaram como cicatriz no seu corpo, que você às vezes nem conscientizou isso ainda, né? Marque uma sessão com a Meire, eu vou deixar o arroba dela aqui. Se você clicar no meu nome ali, o arroba dela está embaixo também, mas ficará salvo. Então deixarei aqui o arroba dela. Vai lá, siga o perfil dela. Marque uma sessão com ela, vale a pena ter essa experiência na sua vida também. Vale sim. Muito obrigada. E vale a pena para quem é acupunturista que ainda não entrou no curso, vale muito a pena, porque a gente consegue identificar as coisas de uma outra forma, né? A gente vê de uma outra forma. Depois do seu curso, muda muito a perspectiva. Demais, é incrível. Legal. Meire, e na sua vida profissional, o que que você mais viu que gerou um impacto profissionalmente para você depois do curso de acupuntura na inteligência emocional? O que que ele te permitiu? Mais segurança, mais segurança e mais tranquilidade para tratar as coisas. Então, antes, na hora, por exemplo, a pessoa chega com uma queixa de dor lombar. Aí você pensa, ah, tá, uma dor lombar, vou pegar pontos locais e tal. Mas aí a gente já pensa assim, tem emoção, então eu vou liberar, talvez junto, vou liberar água para ver se consegue liberar um pouco da dor. Eu vou fazer dessensibilização, às vezes, do fogo, sabe, de acordo com as queixas, né? E aí a gente junta os protocolos, a gente junta as coisas. E o resultado melhora, porque eu não trato só a questão local ou só aquela queixa específica. Porque eu consigo ver que atrás dessa queixa específica tem um emocional atrás, um padrão emocional. E eu não preciso, nem, às vezes eu nem falo com o paciente que eu estou tratando a emoção, né? E pego os pontos, assim, e vamos ver. E melhora. E eles têm relatos de melhora, né? Então a gente fica mais, o atendimento fica mais completo, Legal. mesmo. Show. E isso é interessante, né? Porque quando a gente fala, né, protocolo de inteligência emocional, fica dando a impressão que é algo engessado, né?
E não é. É, É uma linha não terapêutica. é uma Então, linha. mesmo chegando uma dor lombar, você pode fazer uma dessensibilização da água se você percebe que esse paciente tem medo e insegurança, mas não é só aquilo que você pode fazer. Você pode associar com a craniopuntura para Uhum. melhorar a dor, você pode associar com pontos locais, com eletroestimulação. Então, não é algo engessado que você vai ficar restrito em fazer somente esses protocolos nos seus atendimentos. É, É bom não, deixar isso bem claro, porque quando a gente fala é, protocolo, fica parecendo algo muito engessado, fica. que você só vai tratar desse jeito, né? Mas Bom depois demais. a gente entende assim, o protocolo é uma sequência de pontos para aquele específico, mas para aquela emoção, na verdade, né? Exato. Mas eu conjugo com várias outras coisas, né? Eu sempre uso laser assim nos pacientes, eu sempre uso lib em todos os pacientes. Então assim, eu faço tudo junto, né? Mas a liberação emocional é chave, assim. A gente consegue ter uma melhora assim muito grande. E às vezes a gente fica focado em um elemento, né? Por exemplo, a pessoa tem muita enxaqueca, eu vou liberar madeira porque tem alguma questão, né, da madeira. Mas aí às vezes a gente pensa assim, não, eu vou liberar o metal porque ele controla a madeira, então às vezes pode ser. E aí você tem resultado liberando o metal, o que você não teve Perfeito. na liberação da madeira, né? E Ótimo, aí a Meire. gente vai indo, né? Vai brincando com os cinco elementos, vai misturando esses pontos e vai tendo resultado e vai transformando vidas, que é o mais importante, né? Que é o Exatamente. transformar a vida das pessoas. Esse é um ponto fundamental e que eu Uhum. sempre bato nessa tecla e que nós, acupunturistas, costumamos esquecer muito. É, Ciclo dos cinco movimentos, ele não é estático, ele é dinâmico, né? E é, por mais que você ache que a enxaqueca é da madeira, ela pode estar vindo da água, ela pode estar vindo do é. metal, ela pode estar vindo da terra e ela pode estar vindo do fogo. Uhum. Então, ter essa visão empática do paciente para você entender o maior desequilíbrio energético dele, saber tratar isso é muito bom. E essa visão sua, ela é incrível mesmo nesse processo. É isso que eu bato muito na tecla, que nós acupunturistas precisamos estar atentos. Uhum. É muito dinâmico, é muito dinâmico. É muito dinâmico. Eu já tive paciente com crises de ansiedade que não melhorava com a dessensibilização do fogo. Ele melhorava com a dessensibilização da água. E a pessoa fazia Ah, água, autocontrole emocional uhum. gigantesco da ansiedade. Né? Maravilha, Meire, que bate-papo incrível. Ah, muito obrigado pelo seu tempo, fico muito agradecido mesmo. O convite está aberto. Tá? Retorne aqui para a gente bater mais papo. Eu gosto disso aqui. Se eu pudesse, eu fazia isso toda semana com algum aluno para a gente conversar, levar esse conhecimento mesmo para aluno, para paciente, o quanto a acupuntura é incrível e ela pode nos ajudar, né? Num processo. Não é uma terapia excludente, não é porque você vai fazer acupuntura que você vai deixar tudo, não é porque a gente está falando Uhum. de acupuntura nas emoções, na inteligência emocional, que você vai abandonar a psiquiatra, que você vai abandonar a psicóloga, não. É uma Não, terapia multidisciplinar, sim. complementar e que o nosso objetivo é sempre levar o melhor resultado para o nosso paciente, junto com outros profissionais da saúde. Né? Sim. Então, é sempre bom a gente lembrar isso. Muito obrigado, Meire. Que bate-papo Eu leve, que agradeço. descontraído. Muito obrigado mesmo. Pessoal, Obrigada. o, o arroba da Meire é resiliência underline terapias, tá? Vai Isso. ficar marcado aqui. Vão lá, sigam ela, marcam a sessão com ela, que vai ser incrível. E em breve ela volta aqui para contar mais alguns casos clínicos aí de resultados dela. Tá? Meire, muito obrigado mesmo. Tenha um excelente Muito dia. obrigada, eu que agradeço. No curso de inteligência. Ele está com as inscrições fechadas, mas se você tiver interesse, me chame no direct, eu te coloco na lista de espera para uma próxima turma. Tá? Um grande abraço, excelente dia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Meire. Muito obrigado. Obrigada.